Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Alta Performance, indo além do mercado, onde a gente tenta trazer de forma didática conteúdos diversos, complexos de mercado para você ficar bem mais informado. Eu sou Gustavo Sun, economista-chefe da Suno, e do meu lado, como sempre, está Rafael Pérez, outro economista da casa. Fala, Rafa, beleza? Fala Sung, fala pessoal que está assistindo e nos ouvindo. Bom, espero que gostem hoje do nosso podcast, que ele está bem interessante. Então, para começar, queria agradecer, Darwin, por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. E aí eu começo com a primeira pergunta. Para aquecer os motores, quem que é Darwin Dib? Eu sou economista, né? Enfim, a minha atividade profissional já faz fazer 25 anos. Eu não gosto de lembrar disso, porque isso, enfim, denuncia a idade, né? Mas, agora, eu comecei, na realidade, eu tentei fazer engenharia elétrica, né? Eu comecei no curso de engenharia elétrica na Unicamp, mas eu abandonei o curso. Como eu morava em São Paulo, eu prestei a FE, prestei aqui a USP e fiz a graduação, emendei o mestrado. No meio do caminho, eu tive a oportunidade de ter experiência profissional na consultoria do ex-ministro, professor Delfim Neto, que foi uma experiência muito interessante, porque foi justamente na implementação do Plano Real, tá? 94. E agora a gente está com o aniversário de 30 anos do Plano Real, né? E eu vi isso acontecer numa consultoria e com um profissional realmente muito particular, tá? Eu me lembro que na época, quando saiu o Plano Real, enfim, vocês devem saber disso, evidentemente, isso é da história do Brasil, a âncora do Plano Real não era o câmbio, era uma âncora monetária e, portanto, uma âncora fiscal, em última instância. E o Delfim foi o primeiro a perceber que a verdadeira âncora seria a âncora do câmbio, né? O governo Itamar, na época, subiu as reservas internacionais para a época, um patamar recorde, e aquilo foi, na realidade, o lastro que permitiu a âncora do câmbio. E ele foi o primeiro a ver isso, e quando eu entrei na consultoria, lá dentro só se falava de âncora do câmbio, e ninguém falava disso, né? Um ano depois, obviamente, todo mundo começou a falar que a âncora era o câmbio, mas o nível da discussão interna era muito elevado, né? E, bem, depois eu fiz o mestrado, cheguei a dar aula no programa de mestrado, né? Apesar de ter aqueles programas em que, dependendo do seu desempenho e tal, você assume um curso, né? Eu dei microeconomia e matemática financeira na graduação, né? O que foi uma experiência muito interessante, porque é um pouco esquisito você dar aula na mesma sala em que você, há poucos anos atrás, era aluno, né? Na verdade, você se sente um farsante, assim, né? Você fala, nossa! E uma coisa que você aprende com a experiência de dar aula é que, em grande medida, o nível do curso depende dos alunos, né? Se você não tiver um bom nível dos alunos, não há professor que faça milagre, né? Isso fica claro a hora que você assume o papel de professor, entendeu? Porque, no fundo, quem aprende ou não é o aluno, né? E essa foi uma experiência interessante. Eu cheguei a dar aula na FAAP à noite, quando eu ingressei no mercado financeiro. Aí eu fui para a área econômica do antigo Unibanco, né? O meu antigo chefe do Delfim era o economista-chefe do Unibanco na época, me chamou. E o Unibanco foi uma experiência fantástica, né? Logo eu comecei a ter um foco mais em relação à mesa de tesouraria do banco, né? Mas a gente atendia o banco inteiro, era uma área pequena que atendia tudo, exceto o asset, né? Em função do Chinese Wall, né? Mas a gente atendia corporate, private, a gente atendia a corretora e a tesouraria. Eu fiquei, em função das circunstâncias, muito focado na mesa. Alguns anos depois que eu entrei, eu fiquei responsável pela reunião de caixa da tesouraria do Unibanco. E eu sentava na tesouraria até a hora do almoço. Eu tinha uma mesa na área econômica e uma mesa na tesouraria. O que foi uma experiência
muito interessante. Depois da fusão, também, né, que foi uma experiência também muito interessante, porque imagina você, na fusão, juntar todas as áreas econômicas que existiam, né, nos dois bancos, né? E aí o economista-chefe foi o Ilan Goldfarb, né? E foi um desafio enorme, né? Porque você tinha no Unibanco uma área econômica, no Itaú você tinha a área econômica da corretora, do Itaú Banco e do Itaú BBA, né? Que em função da fusão, logo depois foi incorporado pela nova instituição, né? Então, foi uma experiência muito interessante, tá? E que permitiu eu também conhecer muita gente, porque apesar de eu ter ficado no mesmo lugar, né, um período de 12 anos, por mim, passaram de 3 a 4 tesourarias, na realidade, né, em função das alterações que foram acontecendo nesse período. Então, além disso, foi um período muito rico na história econômica do Brasil, né? Quer dizer, você teve Plano Real, um novo regime cambial, um novo regime monetário, regime de metas, enfim. Você teve uma eleição fundamental, que foi a eleição de 2002. Então, assim, obviamente você teve também a crise de 2008. Enfim, foi um período extremamente rico para a história do Brasil, para a história econômica do Brasil, e também para a história econômica como um todo lá fora, né? Então, aí depois eu trabalhei em corretoras, até em função da evolução do mercado financeiro, o número de gestoras começou a se multiplicar, né? Aí eu fui mais para a área de gestão mesmo. É isso. Humilde, né? Você trabalhou com o Defineto, com o Ilan, acho que foi uma experiência... Com o Alexandre Schwarzman, entendeu? Também. Antes de ir para o BC. Tá? Antes de ir para o BC. Legal. A gente tem um resuminho aqui, só para a gente colocar todo mundo nessa mesma página. Então, hoje também você é economista-chefe da Gauss Capital. Ele é mestre em economia pela Universidade de São Paulo, com 25 anos de atividade profissional na área, dentre os quais atendendo tesourarias, Unibanco e tal, como você bem trouxe. Antes de migrar para o mercado financeiro, iniciou sua vida profissional na consultoria do professor Delfio Neto e lecionou cursos de graduação durante o mestrado na FEA-USP. O senhor é o meu... Senhor não, né? Você é meu veterano, né? Você fez fé também, né? Eu fiz FEA também, de São Paulo. Bom, o Rafa, ele queria trazer uma pergunta inicial para a gente também falar um pouquinho da sua experiência, que parece, tudo que você nos contou é muito rica. Pegando esse gancho que você falou, né? Você falou que você passou por vários momentos históricos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Então, eu queria entender um pouco nesses 25 anos de mercado, né, qual que foi, você acha que foi o momento mais desafiador nesses 25 anos? Você teve crise em 2008, você teve crise aqui no Brasil, você teve ali em 99, quando mudou ali o regime macroeconômico do Brasil. 2014, 2015. Então você teve muitos momentos. E aí eu queria saber qual que você acha que foi aquele momento mais desafiador e qual que foi o grande aprendizado que você tirou desse momento. Um dos momentos que eu não mencionei foi ver no andar da antiga mesa do Unibanco, ver o segundo avião bater na torre, né? Em pleno mercado. O primeiro avião, mercado global, o nosso mercado também, achou que era um acidente, né? Não aconteceu nada. Quando bateu o segundo avião, aí foi um pânico, né? Foi um pânico geral. Olha, é difícil eu escolher um momento... Assim, obviamente, 99, com o colapso do regime cambial, e a introdução do novo regime monetário, né? Obviamente por tabela, se você tem um regime de câmbio flutuante, você tem que ter uma outra âncora, né? E aí a âncora foi introduzido o regime de metas pela equipe do Arminio Fraga. Aquele momento foi um momento, do ponto de vista doméstico, o mais perigoso desses 25 anos que eu tenho de experiência profissional. O mais delicado, tá? Você estava bem no começo, inclusive, ali, né? Exatamente. Foi um momento, assim, em que as coisas poderiam ter tido um andamento muito ruim. Foi a então equipe do Banco Central, especialmente a Arminio Fraga, que
Foi praticamente um milagre, né? Você sair do regime e, obviamente, a migração do regime de câmbio flutuante foi o mercado que gerou essa migração, né? Você teve a famosa banda diagonal endógena, né? Que durou, acho que 48 horas, se tanto, né? Então, realmente foi um colapso do regime cambial, não foi algo que foi planejado e que se traduziu num overshooting e na necessidade de uma nova âncora para o regime monetário, que está em vigor até hoje. E mais do que isso, era uma situação de overshooting do câmbio, numa situação em que o Banco Central tinha muito pouca reserva, né? Então, a invenção da intervenção utilizando o swap cambial foi uma invenção da administração Fraga, justamente porque não tinha reserva, né? Então você tinha 50 milhões de dólares por dia assim, de irrigação do mercado cambial, imagina, era uma gota no incêndio, né? E a ideia de você usar um instrumento que dava uma proteção para a variação do câmbio, mas um instrumento denominado em moeda local, foi uma ideia fantástica que, naquele momento, foi fundamental, né? E foi em função da necessidade, porque você não tinha reserva para segurar aquele overshooting, administrar a mudança do patamar do câmbio real, para fazer todo o ajuste no balanço de pagamentos e tudo mais. E mais do que isso, junto com isso, ainda por cima, implementar um novo regime monetário no Brasil, que é o regime de metas de inflação, que ninguém sabia exatamente como é que ia funcionar no Brasil. Os modelos, você não tinha série histórica, então o modelo estrutural hoje que o Banco Central usa, que a gente reproduz, na época você tinha a ideia teórica do modelo, mas você não tinha série histórica para estimar ele, né? E durante muito tempo a qualidade dessa modelagem era, digamos, deixava a desejar, digamos assim, né? E o grau de incerteza era muito alto, né? Hoje não, hoje é uma maravilha, você estima esses modelos com uma facilidade, né? E dá para o Banco Central e para o mercado um instrumento que é muito, não só muito útil, mas com um grau de segurança muito maior do que nos primeiros 5 anos do regime, né? E, enfim, esse momento, ou seja, a crise de 99, com a introdução de um novo regime cambial, de um novo regime monetário e também de um novo regime fiscal, né? Porque a política fiscal do primeiro mandato do FHC foi uma, a política fiscal no segundo mandato foi outra, bastante outra, né? Foi feito o ajuste fiscal, que deveria ter sido feito muito antes, mas, enfim, as circunstâncias levaram que esse ajuste começasse a acontecer de fato na segunda metade da era FHC. Então, aquele momento foi o momento mais perigoso do ponto de vista de economia doméstica, tá? O Brasil poderia ter levado, por exemplo, ao setor privado a um default generalizado. Você poderia ter uma crise no balanço de pagamentos muito grave. E isso foi evitado. Evitado, em grande medida, obviamente, o pano de fundo é sempre a liderança política, tá? Muitas vezes os economistas esquecem isso, né? Mas em grande medida, isso é obra da gestão do Arminio Fraga e da equipe dele na época. Esse foi o pior momento, tá? O segundo pior momento do período doméstico foi a crise de 2002, né? Com o momento em que, pela primeira vez, a esquerda ia assumir o governo federal, né? O ápice dessa crise foi, né, setembro de 2002, com a Carta aos Brasileiros. No momento que saiu a Carta aos Brasileiros, que ajudou o mercado a entender que o próximo governo não ia cometer grandes loucuras, né? Ia cometer pequenas loucuras, mas não grandes loucuras. Aí aquele overshooting de expectativas negativas começou a voltar, né? E depois, em 2003, com a implementação do regime fiscal, a continuidade do ajuste fiscal, iniciado pelo governo anterior, e que foi aprofundado pelo primeiro governo Lula,
você teve um rally. Por quê? Porque pela primeira vez na história econômica do Brasil, o mercado percebeu que o risco político era muito menor do que se imaginava. Ou seja, que você podia ter uma alternância de poder, de fato, né? E que os três fundamentos, o tripé macroeconômico, que é a política, o regime cambial, monetário e fiscal, permaneceriam essencialmente intactos. Tá? Quando o mercado realizou isso, quando eu digo mercado, não é só mercado local, não. O investidor estrangeiro foi removido uma parcela muito importante da percepção de risco do Brasil, que era uma percepção estrutural. Quer dizer, a gente saiu de uma ditadura para a nova república e a eleição de 2002 mostrou que a nova república ia funcionar. Ela conseguia sobreviver com alternância de poder. Tá? Esse foi um fato muito importante, muito importante. Eu acho que é isso. É claro que a crise de 2008 lá fora, evidentemente, né, foi uma hecatombe. Aliás, a gente continua vivendo as consequências da crise de 2008. A crise de 2008, a meu ver, ela não acabou exatamente. Tá? As consequências dessa crise ainda estão em cima da mesa. Né? Por exemplo, uma consequência que a gente vê até hoje? Por exemplo, o que é a crise de 2008? Antes de mais nada, tá? A crise de 2008 é uma crise global do sistema econômico, caracterizada pela insuficiência de demanda agregada. Ok? É isso, é insuficiência de demanda agregada, por razões de natureza distributiva, enfim, eu não vou entrar nessa parte, mas a característica dela é insuficiência de demanda agregada do ponto de vista global, cujo epicentro foi a economia americana, mas atingiu o mundo inteiro. Até porque a economia americana as famílias americanas eram o grande polo de demanda global. Né? Então, uma fotografia, assim, se você fosse fazer uma apresentação sobre a crise de 2008 e tivesse um slide para usar, eu usaria o slide que mostra o estoque de endividamento das famílias americanas em proporção do PIB. Então, você vê lá, desde o pós-guerra, aquilo vai crescendo, bate 100%, e aí você tem um degrau, se eu não me engano, de 20 pontos percentuais, assim, um degrau, literalmente um degrau, em que esse estoque sofre uma queda abrupta. Aquela queda, aquele degrau, foi o default das famílias americanas junto ao sistema bancário. Como numa economia normal, a base da pirâmide de crédito é o mercado imobiliário, porque o imóvel é o bem de maior valor que a família possui. Essa crise, ela se traduziu, o destaque dela foi a crise do mercado imobiliário. Mas, na realidade, a origem dessa crise é o fato de que, durante todo esse período, houve uma antecipação de demanda futura de consumo das famílias para o presente. O que é o ponto desse gráfico, que é o estoque do endividamento das famílias americanas? Em cada ponto desse, nada mais é do que a antecipação do consumo das famílias futuro para o presente. Né? Você vai antecipando, até que chega um ponto em que isso entra em colapso, em que fica inconsistente. Isso desencadeou a crise no resto do mundo, e aí a característica fundamental, a natureza dessa crise é justamente a insuficiência de demanda agregada. Então, há uma crise em que o maior reflexo foi na economia chinesa. A economia chinesa era uma plataforma de exportação para suprir o consumo das famílias americanas, especialmente, e a China teve que tomar medidas para tentar, pelo menos, reduzir essa característica de plataforma exportadora, estimulando o mercado doméstico, do ponto de vista monetário, enfim. Você teve, como consequência dessa crise, obviamente, o impacto do sistema bancário americano, europeu, chinês também, você teve a monetização, enfim. Tudo isso são detalhes do quadro maior. O quadro maior é uma insuficiência de demanda agregada. E essa característica, ela se mantém. Mais do que isso,
o remédio utilizado, ou seja, a monetização das dívidas privadas, especialmente das dívidas dos tesouros americano, europeu, o Japão já estava monetizando há muito tempo, chinês também, só que na China o grau de informação é bastante limitado, tá? Então, mas se você imagina que o sistema bancário americano chegou às vias de fato de ter uma crise sistêmica, que o sistema bancário europeu também chegou às vias de fato, você acha que o chinês ficou intacto? Não, claro que não. Só que, dado o regime político chinês, a abertura da economia chinesa para... A própria qualidade das estatísticas chinesas, na minha opinião, essa é uma opinião muito pessoal, a gente não tem a real percepção do grau da monetização que aconteceu na China. Tá? Mas, enfim, isso tudo, essa saída via monetização, o custo desse almoço, né, porque se tem uma coisa que é válido em economia que não tem almoço grátis. Né? Então, o custo desse almoço a conta desse almoço ainda não chegou integralmente. Tá? Eu vou dar um exemplo no caso da economia americana. A monetização que o Fed fez, e como é que ele fez essa monetização? Ele emite o dólar, a contraparte dele são os dealers do Fed. Um banco central, normalmente, ele opera com os seus dealers. Né? Ele emitiu o dólar, ele entregou esse dólar na conta que o dealer mantém dentro do Fed. Essa conta é base monetária. Né? Essa conta é a reserva bancária do dealer. E o dealer entregou para ele a dívida do Tesouro Americano, por exemplo, uma treasury, ou a dívida privada, lá que não tinha liquidez. Né? Muito bem, isso aumentou o ativo do Fed e o passivo é a reserva bancária desse dealer. Muito bem, se você olhar as estatísticas de reserva bancária, a reserva bancária explodiu, a base monetária americana explodiu, assim, mas explodiu mesmo. Assim, se você olha para essa história, que você toma um susto. Por que não houve um reflexo do ponto de vista de inflação? Não houve porque a parte cavalar dessa reserva bancária permaneceu e continua ociosa. Mais do que isso, durante todo o período da monetização, o multiplicador monetário ficou abaixo de 1, ou seja, o sistema bancário americano, ao invés de multiplicar a base monetária, ele destruía, ou seja, o M1 era inferior à base monetária. Tá? Como é que esse mecanismo funcionou e continua funcionando? Vocês devem lembrar que em 2008, no auge da crise, a gente teve aí a iniciativa do então secretário do Tesouro americano de mandar lá o projeto de lei, o TARP, lembra? Eram os 700 bilhões de dólares, um negócio assim, para salvar o sistema bancário. Né? A conta era muito maior que 700 bilhões. Né? Na realidade, naquele projeto você tinha um item, que na realidade era o item mais importante daquele projeto, que permitia ao Banco Central, ao Fed, a remunerar a reserva. Tá? Então, esse foi o mecanismo, não foi o único mecanismo, mas é o mais importante mecanismo, a meu ver, que permitiu a manutenção de um patamar gigantesco de reserva bancária ociosa, porque o Fed começou a remunerar essa reserva, e remunera até hoje. Mais do que isso, vocês devem lembrar que, na época, o Fed adotou uma banda para o Fed Fund, para a taxa básica. Até então, a taxa básica era uma meta, com a meta Selic e tal. E aí, o Fed, exatamente naquele momento em que ele começou a monetizar e quando ele começou a poder remunerar a reserva bancária, ele adotou a banda para o Fed Fund. Muito bem, e se você analisar, você vai verificar que o Fed Fund efetivo sempre ficou abaixo da banda superior. E a remuneração da reserva, que é anunciada a cada reunião do Fed, era sempre o teto da banda. Então, você tem uma remuneração da reserva bancária superior ao Fed Fund efetivo. Né? Isso é um subsídio para o sistema bancário não usar a sua reserva bancária, não transformar isso em M1. Tá? Então, assim, isso aí é um elefante
na sala que está aí, a economia continua funcionando, tudo continua funcionando, mas é um problema que precisa de uma solução. Isso aí é a verdadeira conta das medidas de monetização que foram adotadas lá atrás. Eu não estudei as particularidades do exemplo europeu, eu estudei especificamente o exemplo americano, mas o exemplo americano me parece que deve ser bem representativo disso. Como é que você sai disso? Eu fico empolgado com esse assunto, porque esse é um assunto que é um pano de fundo que está aí, que não foi embora, e que toda vez que o FED tenta resolver o problema, porque esse problema ele tem solução, né? Mas toda vez que ele tenta resolver esse problema, ele tem que voltar atrás. Como é que você resolve esse problema, né? Você tem que destruir a reserva bancária. A única entidade que consegue destruir a reserva bancária é a autoridade monetária. Como é que ela faz isso? Ela tem que destruir o ativo dela. Se ela destruir o ativo, ela também reduz o passivo dela, que é a reserva bancária. Então, o FED, qual que é a ideia? Já uma ideia antiga que ele vem tentando. Eu vou parar de rolar os vencimentos desse estoque de dívida do Tesouro que eu acumulei. Então, na medida que for vencendo, eu não vou rolando e esse estoque vai caindo. O meu passivo, que é a reserva bancária, também vai caindo. Em função disso, os dois lados do balanço, até o momento que esse patamar gigante de reserva bancária volta para aquilo que seria o normal. Enfim, eu desmonto essa bomba relógio, né? Muito bem. Todas as vezes que o FED tentou, e ele tenta fazer isso, que é o QT, o Quantitative Tightening, ele se depara com uma situação em que ele pressiona a curva de juros. Por quê? Porque imagina o seguinte, se você tem o estoque no seu ativo, um estoque de dívida do Tesouro Americano, ele vai vencendo esse estoque e você, FED, decide não rolar isso. Quem é que vai rolar? O mercado. Por quê? Porque o Tesouro Americano é deficitário. Então, como o Tesouro Americano é deficitário, aquela dívida não rolada, ela tem que ser rolada por alguém. Esse alguém é a poupança privada. Então, isso gera uma pressão adicional de absorção de poupança privada. Portanto, a estratégia de você desmontar esse patamar muito elevado de ativo e de passivo no balanço do FED exige uma coisa que, pelo jeito, só acontece abaixo do Equador, que é ajuste fiscal, compreende? E você não... É difícil enxergar ajuste fiscal na economia americana, na economia europeia também, enfim, nos países do G7. Então, você cria uma situação na qual, todas as vezes que se tenta desmontar esse patamar muito elevado de reserva bancária, ele acaba gerando aí uma reação adversa do mercado, especialmente do mercado acionário. Enfim, a gente teve vários episódios nos últimos 10 anos em que você tem esse problema. Então, assim, você precisa de um ajuste fiscal na economia americana, na economia europeia também. Eu queria passar para o segundo bloco, que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o trabalho que a Gauss Capital, que é onde você trabalha, faz, que tem um fundo muito interessante, que a gente nunca tinha visto antes, que é um fundo que opera eventos políticos, eventos eleitorais. A gente queria entender um pouco do racional do modelo de negócio. A gente está um pouco falando de economia, a gente vai entrar um pouquinho de política de eleições. Você quer contar um pouquinho para a gente como que é esse fundo, a filosofia desse fundo? Olha, esse é um fundo que se propõe a operar eventos eleitorais, tá? Ou plebiscitos, tá? A gente não chegou a operar plebiscitos, mas o plebiscito ele se encaixaria num evento de natureza eleitoral. Brexit, tá? por exemplo, seria um... Por exemplo, seria um... Então, assim, o mais interessante desse fundo é que ele é único. Tá? Antes de abrir esse fundo, a ideia desse fundo foi do nosso sócio, analista político Maurício Moura, ele que teve esse insight. E antes de abrir, a gente fez uma pesquisa, não só no Brasil, lá fora, né? E a gente descobriu que não existe um fundo com a proposta similar.
Ou seja, a gente realmente está num terreno totalmente virgem, tá? Então, esse fundo ele começou no início de 2023, começo do ano que vem, do ano passado, acho que foi fevereiro ou março, por aí. Então, ele já tem, assim, um histórico razoável. Nesse período, especialmente este ano, a gente tem um volume grande de eventos eleitorais, então isso só ajuda a enriquecer o histórico, tá? E a ideia é você realmente tentar filtrar o efeito do evento eleitoral sobre o preço dos ativos. Isso é um desafio fazer, tá? Não é fácil você filtrar o evento em si. Muitas vezes o comportamento do ativo ele pode não coincidir com a data do evento eleitoral. Na maioria das vezes acaba coincidindo, às vezes não, às vezes sim. Não é todo evento eleitoral que permite você se posicionar. Às vezes acontece do fundo simplesmente analisar a situação e chegar à conclusão, depois de todo o trabalho, o comitê de investimento chega à conclusão que não vale a pena se posicionar. Às vezes acontece isso. Eu vou te dar um exemplo recente, o evento eleitoral na Venezuela. Eu estava com ele na cabeça, assim, inclusive. A gente tomou a decisão correta, né? Porque tanto os modelos de projeção especificamente dedicados à parte eleitoral, do Maurício Moura, tanto as pesquisas mais confiáveis que estavam analisando o evento, indicavam que a oposição ia ganhar com uma margem bastante confortável, né? Mas você tinha um outro elemento aí que é o elemento, digamos, de que o resultado eleitoral poderia sofrer algum tipo de interferência, enfim. Então, nesse caso, a gente decidiu não se posicionar e, de fato, realmente não fazia sentido. O risco era muito elevado, enfim. Como é que funciona a metodologia? A gente desenvolveu uma metodologia, uma mecânica de como esse fundo funciona. Um mês antes do evento, é feita a apresentação macro sobre aquele país, até para a gente entender, enfim, o aspecto mais geral do país, da economia do país, né? Antes de identificar as oportunidades no mercado financeiro, você tem que entender do ponto de vista macro, né? Entender que bicho que você está operando, né? Então, um mês antes é feita uma apresentação macro, depois existe um cronograma em que é feita a primeira apresentação política, que quem faz é o Maurício Moura, e aí você tem uma sequência em que já entra uma primeira avaliação de quais são os ativos que poderiam servir de cavalo nessa operação, né? E depois você tem, chegando na véspera, a decisão final do comitê que decide o posicionamento. Muitas vezes, como no caso da Venezuela, depois de todo esse trabalho, a gente chega no fim e chega à conclusão: é melhor deixar passar essa, tá? Isso, enfim, você pode decidir não se posicionar no evento por uma série de razões. Uma das razões pode ser, inclusive, porque você não tem nenhuma assimetria naquela economia, você não tem nenhuma grande assimetria do ponto de vista do preço dos ativos vis-à-vis a resultante eleitoral, né? Enfim, às vezes acontece isso, em que você não identifica uma oportunidade evidente de ganho. E aí a decisão é de não se posicionar. Felizmente, especialmente esse ano, o mundo está cheio de eleições, tá? A mais importante delas nos Estados Unidos.
Então, esse ano é um ano muito rico para esse fundo, que é um fundo que está, enfim, o resultado dele, ele é não só um resultado bastante atraente, mas ele é consistente no tempo. Tá? Eu acho que um dos aspectos mais importantes é a consistência no resultado. Tá? Então, essa metodologia de você fazer todo o processo, começando pela pesquisa macro, pesquisa política, a pesquisa dos ativos, até chegar na véspera da tomada da decisão, todo esse processo ele criou um algoritmo que gera um resultado consistente, compreende? Uhum. Eu acho que isso é o ponto mais importante e como eu disse, é uma proposta totalmente nova. Né? Sim. Falando de eleições, Rafa, quer emendar já na eleição mais importante? Você falou aí da eleição dos Estados Unidos, né, que esse ano, acho que o principal evento político, não econômico, mas principalmente político do ano, né? E acho que são várias reviravoltas, né? Atentado contra Trump, desistência de Biden, agora a Kamala Harris está nessa disputa e você provavelmente, com certeza, na verdade, né, tá olhando bem de perto, né? E aí eu queria entender e ouvir um pouco de você, qual que é a sua expectativa em relação à eleição hoje, agora que todas essas mudanças, e como é que quais são os possíveis efeitos para a economia de uma Kamala Harris e de um Trump, né? A gente até tem falado um pouco disso, né? Hoje você pode ter um Trump com Congresso e sem Congresso, que às vezes ele pode ser um pouquinho diferente, mas na essência não, mas isso pode trazer algumas mudanças. Mas eu queria ouvir de você quais seriam esses efeitos sobre a economia e a sua expectativa para as eleições nos Estados Unidos. Olha, eu não vou arriscar prever o que vai acontecer eu acho que esse é o mais naquele difícil. país, tá? Eu não vou arriscar, tá? Pergunta de $1 milhão. Tudo é possível, tá? Tudo é possível, tá? Eu acho que as pesquisas que saíram logo depois que a Kamala Harris apareceu de fato com apoio dentro do Partido Democrata, inclusive o ex-presidente Obama ficou um tempinho, né, sem declarar apoio. Finalmente ele apoiou a candidatura dela. As pesquisas que saíram mostraram que a eleição está indefinida. Tá? Eu tenho a impressão, é uma percepção meio que óbvia, que seja lá qual for o resultado, isso não vai solucionar uma situação de divisão da sociedade americana, que é uma divisão que, inclusive, atinge também a elite americana, o establishment americano, o aparelho de Estado americano, enfim. Há uma exacerbação das paixões políticas nos Estados Unidos que tem uma importância gigantesca no mundo. Então, essa eleição, a minha percepção é que, infelizmente, ela não vai solucionar um problema de fundo que, a meu ver, esse problema de fundo, novamente, a gente volta lá para 2008, tá? A gente tem uma situação de distribuição de renda, uma situação econômica que não é a mesma de antes de 2008. Quer dizer, a economia americana mudou, a economia mundial mudou. Então, a exacerbação política, normalmente, tem um eco de problemas de natureza econômica. Né? Então, isso acaba se refletindo numa maior radicalização dos ânimos políticos. O mesmo está acontecendo na Europa também. Essa onda de virada mais para a direita, mais para os extremos, né? No caso do Reino Unido, acabou indo para a extrema esquerda, mas assim, essa onda de radicalização política na Europa Ocidental, ela também, claramente, é um eco da situação econômica que não é a mesma que a Europa costumava, e a classe média europeia costumava ter. Então, eu acho que, no caso americano, seja lá quem for eleito, esse fato em cima da mesa não vai desaparecer. Tá? Agora, em relação à parte de política econômica,
me parece evidente que a vitória do ex-presidente americano, Donald Trump, é uma vitória de uma postura mais protecionista, mais abertamente protecionista. Tá? Eu digo abertamente porque, se vocês forem analisar, aquelas medidas que a gestão dele, a primeira, de quando ele assumiu a presidência, aquelas medidas protecionistas dele que foram adotadas, a administração Biden essencialmente não mudou. Tá? Então, eu acho que existe uma ênfase maior no protecionismo no caso da candidatura do Donald Trump. Mas eu não acho que é uma questão de ênfase. Tá? Eu acho que o modo é de protecionismo. Tá? Sob as mais variadas formas. As formas de proteger o mercado local abertamente. Existe uma outra forma de protecionismo, que são as sanções econômicas, por razões de natureza política. Né? Enfim, a economia chinesa claramente está sob pressão e me parece que, na percepção do mercado, a vitória do Trump vai ser percebida como a vitória daquela parte do establishment que tem um viés mais protecionista. Tá? Isso deve ter reflexos na economia chinesa, deve ter reflexos na economia mexicana também, que acabou servindo, inclusive, de uma saída alternativa para o investimento chinês, né? Direcionado ao mercado americano. Enfim, você deve ter esse aspecto. É muito difícil ir muito além disso, tá? Você pode tentar ir além e especular. Por exemplo, você pode especular que uma gestão do Donald Trump vai dar um maior peso para a contenção do gasto público, algum tipo de ajuste fiscal, algum grau de ajuste fiscal, mudanças na política externa, por exemplo, o risco de menor apoio financeiro à OTAN, por exemplo, ou redução da presença militar americana no mundo inteiro, gerando aí a possibilidade de você ter um certo ajuste fiscal, pode ser, mas isso é ir longe demais, tá? É muito incerto isso. Tá? Eu acho que a consequência mais evidente é um viés mais protecionista. Tem um artigo muito bom do Instituto Peterson, e aí um dos autores é o Maurício Obstfeld, que é um economista famoso de economia internacional, e ele trata muito bem essa questão que o Trump, no fundo, ele tem uma viés protecionista, mas na parte fiscal a proposta é diminuir impostos para empresas e grandes fortunas, que daria um dinheiro enorme de perda de arrecadação, e tentaria, em contraposição, melhorar a arrecadação via imposto de importação, mas a conta não fecha. E aí ele estava comentando em outro também, os artigos que eu li, que é a minha visão também, que independente de quem ganha, a dívida pública deve continuar subindo pelos próximos anos. Até a gente estava conversando no almoço outro dia que o serviço da dívida americana deve chegar a 1 trilhão ainda em 2032, 2030. Esse é um assunto que ele está na ordem do dia, dependendo das circunstâncias, ele meio que some, depois ele volta, mas, ultimamente, eu vou dar um exemplo que é um exemplo anedótico, né? Normalmente, eu digo no horizonte aí de anos e anos, tá? Normalmente, a data e as condições de um leilão do Tesouro Americano, sei lá, há 20 anos atrás, isso era um no issue. Hoje, o mercado acompanha como é que foi o leilão, entendeu? Vai ter leilão agora, como é que saiu, qual foi a demanda. Isso começa a ser um assunto de mercado além, que vai além daqueles que operam especificamente aquele mercado de treasuries. Tá? Quer dizer, isso mostra que existem limites de endividamento. Né? Isso é um reflexo que existem limites de endividamento. Eu tenho a impressão que, em algum momento,
haverá uma ação respaldada pelo poder político de executar um ajuste fiscal nos Estados Unidos. Eu não sei dizer quando, mas que isso vai acontecer, isso é inevitável, né? Não só no mercado americano, na União Europeia também, eventualmente até mesmo na economia japonesa, em algum momento, mas em algum momento, especialmente no caso da União Europeia e dos Estados Unidos, isso é inevitável, né? Pode ser que a eventual vitória do Donald Trump seja o início de um processo como esse. Mas as incertezas são muito elevadas, sabe, para especular sobre isso. Falando de ajuste fiscal, tem um país aqui que eu conheço muito bem, que nós conhecemos muito bem, que sempre tenta fazer ajuste fiscal, ou gostaria que fizesse ajuste fiscal, mas a gente sempre fica na briga. E esse país, todo mundo sabe, é o Brasil. Acho que passar por esse ponto para a gente falar agora num bloco final da economia brasileira. O Rafa, ele cobre o fiscal aqui e bolou uma pergunta aqui que eu acho que já encaminha também para o mesmo tema. Então, acho que fiscal, desde 1500, acho que é um tema do Brasil, né? A gente sempre fala de fiscal, vira e mexe, né? E eu queria tratar de um assunto mais específico dentro do fiscal, que é a questão da Previdência, né? Porque eu acho que aqui está um nó que talvez algum governo, não acho que vai ser esse, mas algum próximo, vai ter que destravar em algum momento. Então eu queria ouvir de você, né? Dado que você tem um forte crescimento ali das despesas, né, com Previdência, muito por conta dessa vinculação com a política do salário mínimo, né, enfim, de ajuste do salário mínimo, envelhecimento da população, essa questão toda demográfica. Então, na sua visão, você acha que essa é a próxima reforma que o governo, passando agora para a reforma tributária, essa é a próxima reforma que o governo ali a partir de 2027 vai ter que lidar? E se caso você, na sua visão, seja, qual que você acha que seriam os pontos principais que vamos ter que lidar para ajustar ali uma previdência que nitidamente está chegando em R$1 trilhão de reais de gasto, metade do orçamento vai para a Previdência, né? Então acho que não vai ter muito como fugir em algum momento dessa reforma. E eu vou complementar, tem esse sentimento de a gente conseguir fazer o ajuste fiscal, na sua visão? Olha, antes de mais nada a gente precisa ver o quadro maior, tá? Porque se a gente compreender, ou pelo menos estabelecer qual que é o quadro maior, você consegue entender pelo menos para onde os eventos tendem, tá? Então, olha só, esse governo ele recebeu um mandato político-eleitoral das urnas, tá? As pessoas esquecem que a política econômica é uma derivada do poder político, tá? Eu vou dar um exemplo histórico do Plano Real. Ele está comemorando aí o aniversário de 30 anos do Plano Real, e se dá muita atenção ao aspecto técnico do Plano Real, que sem dúvida merece atenção, sem dúvida. Mas a tecnologia do Plano Real existia desde 85, no famoso paper do Pércio Arida e do André Lara Rezende. Por que o Plano Real só foi vitorioso, implementado vitoriosamente em 94? Porque em 94 houve um amadurecimento do regime político brasileiro, político partidário brasileiro, e foi feita uma aliança de centro-direita com o PSDB e PFL, o velho PFL do Jorge Bornhausen, né, que ajudou muito a criar a base política que desse respaldo a uma mudança fundamental, que foi o fim da inflação inercial no Brasil. Porque a inflação inercial do Brasil, entre outras coisas, era um instrumento de transferência de renda também, tá? Então, assim, você teve que fazer um verdadeiro pacto político eleitoral de centro-direita, que envolveu PSDB e PFL, em cima de uma candidatura, que foi a candidatura do Plano Real. A candidatura do Fernando Henrique, ele era o candidato do Plano Real, e ele ganhou a eleição na qualidade de candidato do Plano Real. Eu me lembro que, na época, ele era senador, ele estava pensando em se candidatar a deputado para São Paulo, porque ele não ia ganhar a vaga para o Senado, enfim. Ele ganhou a eleição de lavada porque ele era a candidatura dele era a resultante do plano. Então, essa engenharia política
que permitiu o grande avanço do Plano Real. Porque a tecnologia, por mais inteligente, por mais interessante que é a tecnologia que permitiu o Plano Real, que é você criar um indexador que simula uma hiperinflação, a URV, né, ela simulou uma hiperinflação, e quando você tem uma hiperinflação, a memória inflacionária é apagada, né? Aí você transforma o indexador na nova moeda. Isso tudo é muito interessante. Mas por que isso não foi viabilizado em 85? Por que foi viabilizado somente em 94? Porque você teve que ter uma engenharia de natureza política eleitoral, que desse sustentação política para isso. Então, a questão da Previdência, sua pergunta. A tecnologia do que tem que ser feito, a gente aqui é capaz de escrever um plano aqui, né? A gente não consegue? Consegue, né? Isso não é um mistério exatamente. Você tem que fazer uma reforma administrativa, você tem que reduzir o tamanho da máquina pública, aumentar os incentivos onde tem que ser aumentado, enfim, estabelecer de maneira muito clara qual é o setor da máquina do aparelho do Estado que são setores essenciais mesmo e quais setores que têm um papel meramente agregado. Bem, o problema todo é de natureza política, entendeu? O problema não é de natureza técnica. Tá? Então, e a gente não tem, infelizmente, a mesma engenharia política hoje no Brasil que permitiu lá atrás o Plano Real. Esse tipo de ajuste da máquina estatal brasileira com a Previdência, entre outros, a Previdência não é o único problema, só é viabilizado se houver uma engenharia de natureza político-eleitoral. E aí é importante que o Brasil tenha partidos políticos que não sejam apenas siglas, né, para, enfim, ter acesso ao fundo eleitoral, por exemplo, ao fundo partidário, né? Muito bem, que sejam partidos que tenham um programa, que tenham lideranças que sejam lideranças relativamente descentralizadas, ou seja, é muito comum no Brasil você ter uma sigla que está ligada a um nome apenas, né? Enfim, tudo isso vai além do escopo do economista. Tá? Então, a gente precisa lembrar disso. No caso fiscal, eu acabei me estendendo aqui, no caso fiscal que você perguntou, o atual governo recebeu um mandato político eleitoral nas urnas. Isso é um fato da vida. Esse mandato é um mandato de elevação do gasto público. A gente pode gostar ou não gostar, mas esse é um fato. Tá? Então, qual foi a atitude desse governo? A atitude que, a meu ver, foi correta, dado o mandato dele, foi criar o arcabouço fiscal, ou seja, criar uma nova mecânica para o regime fiscal. Esse arcabouço fiscal nada mais é do que um instrumento para elevação real do gasto público sem assustar ninguém. Ou seja, ele estabelece as regras através das quais o governo pretende cumprir o mandato político-eleitoral que ele recebeu na urna. A gente pode gostar disso ou não, mas isso é um fato político. O arcabouço fiscal ele é um instrumento para que você possa fazer isso de uma maneira organizada, controlando as expectativas, sem gerar nenhuma incerteza muito grande na economia como um todo e no mercado financeiro em particular. Tá? Então, assim, esse é o papel do arcabouço fiscal. A questão de ir além disso, numa reforma administrativa, numa reforma da Previdência, um detalhe importante na reforma da Previdência, por exemplo, no caso nosso aqui, é separar claramente o que é Previdência e o que é assistência social. Isso é fundamental. Misturar isso tudo gera uma percepção que pode levar a decisões equivocadas. Né? É preciso deixar muito claro qual o papel de assistência social que o Estado brasileiro tem e saber qual que é a conta, né? A favor ou contra, até mesmo para ser a favor ou contra, né? Você tem que saber claramente e o que é Previdência Social. Né? Eu não vejo, você mesmo falou 2027, né? Porque é evidente que eu não vejo
nenhuma chance disso acontecer antes da eleição presidencial, da próxima eleição presidencial. Tá? Quer dizer, isso é evidente. Quer dizer, esse tipo de reformas normalmente acontecem no primeiro ano de mandato. Como foi em 2019. Exatamente. Você viu um amadurecimento político para aprovar, né? Exatamente. Você tem um capital político, a lua de mel, né? E aí você vai lá e o arcabouço fiscal foi isso. A reforma tributária é um avanço, se vocês quiserem, enfim, tocar nesse assunto, é um avanço gigantesco, tá? E que ainda, obviamente, ainda não está no preço dos ativos, até porque você tem uma série de incertezas aí, tem todo um cronograma de implementação, mas é um avanço gigantesco. Mas eu queria voltar para o quadro maior, tá? Então, se você entender qual é o mandato político eleitoral do governo atual, você vai entender qual é o papel do arcabouço fiscal, né? Mais do que isso, você percebe que quando esse governo assumiu a política fiscal, ele tratou de alterar a regra do regime fiscal. Mantendo o regime fiscal continua sendo um regime que se propõe a fazer um ajuste fiscal, mas ele criou um instrumento que permite um ajuste, digamos, pelo lado da receita. É um ajuste que não impeça ele cumprir aquilo que o governo entende que é o mandato político-eleitoral dele, que é a elevação real do gasto público. Eu não estou entrando no juízo de valor aqui, tá? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas você como analista, você tem que, né? A caneta não está na minha mão. Você tem que analisar a realidade como ela é. Notem que, na véspera de assumir o regime monetário, a partir do ano que vem, esse mesmo governo tratou de alterar a regra do regime monetário, né? Transformando o regime de meta de inflação por ano calendário, o regime de meta de inflação contínua, com uma característica muito peculiar, que eu desconheço algum exemplo internacional, é um regime de meta contínua que não tem uma janela de convergência pré-definida. Um caso que é o caso aqui do nosso vizinho, do Chile, você tem um regime de metas já estabelecido, que trabalha com meta contínua, né, 12 meses, mas lá eles têm, na lei, uma janela de convergência de até 24 meses, para que se a inflação em 12 meses ultrapassar o teto da banda, ela volta, o Banco Central precisa entregar o retorno da trajetória da inflação para dentro dos parâmetros da meta em 24 meses. O nosso regime, que vai começar agora em janeiro, é um regime de meta contínua em que a janela de convergência ficou em aberto para o Banco Central, caso a caso, decidir o que ele deve fazer. Se eu não me engano, é 6 meses fora da banda que mandar uma carta, né? Não, mais do que isso. Você tem um waiver de 6 meses. Sim. Ou seja, imagina o seguinte, a inflação ultrapassou 4,5. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5. No 6º mês, em que essa inflação 12 meses acumulada está acima do teto da banda, é que fica denunciado o não cumprimento do mandato do CME. Então, muitas vezes os analistas esquecem de olhar o quadro maior. Eu tenho a impressão que há uma grande chance desse quadro que eu descrevi ser exatamente a grande lógica do atual governo. Então, eu demorei demais para responder a sua pergunta, mas sim, a reforma administrativa, a reforma da Previdência Social, tudo isso depende do que vai acontecer nas próximas eleições presidenciais e qual é, assim, a base político-partidária do próximo governo. Tá? É isso que vai decidir. Maravilha! A gente podia marcar um próximo podcast para a gente conversar com mais detalhes e outros temas que a gente abordou de certa forma. A gente está chegando ao nosso tempo final e a gente gosta de dar as últimas perguntas para o convidado, que são as nossas recomendações para os ouvintes. A gente sempre pede recomendação do programa do fim de semana. Então, fica em casa ou vá no shopping, compra um livro.
vai ver um filme, vai no jantar depois e volta para casa ouvindo uma música. Pode ser tanto do mercado financeiro como ou não. Precisa de economia só o Também livro, precisa né? de economia. A gente sempre tem lá na descrição, para ver se quem não está nos ouvindo, aqui na descrição do vídeo, a gente coloca uma tabelinha com todas as recomendações dos convidados que vieram aqui até hoje. Ih, caramba, aí essa é a parte difícil. Essa é a coisa mais difícil. Falar de economia norte-americana, do balanço, não, isso é tudo tranquilo. Agora o problema é... Bem, o que eu mais gosto de fazer no fim de semana é cozinhar, né? Então, acho que a melhor recomendação de restaurante que eu posso dar é você ir no supermercado, eu gosto muito do Santa Luzia, comprar os ingredientes e cozinhar em casa e chamar os amigos. Eu costumo fazer feijoada em casa. Então fica a recomendação, e todo mundo na casa do Darwin. Exatamente. Entendeu? Já tem entre os meus amigos mais próximos uma tradição da feijoada lá em casa, tá? O meu círculo de amizade é bastante diverso, mas tem bastante operador de mercado, enfim, o pessoal com quem eu trabalhei nas mesas. Não tem muito economista, não, mas são poucos, tá? Em relação à leitura, caramba, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Que é um livro pequenininho. É um livro pequenininho e que tem uma nova tradução, já uma tradução que já existe, acho que já vai fazer uns 10 anos que existe, da editora 34. Um box com 2 livros. Exatamente. Eu tenho esse em casa. Essa tradução foi feita direto do russo. Modéstia à parte, eu leio no original. A edição anterior dos Irmãos Karamazov é uma edição do francês, né? Então, enfim, era um telefone sem fio, né? Você imaginou, pegar do russo, não qualquer russo, Dostoiévski, passar para o francês e depois passar para o português. Então, a editora 34 fez esse grande favor de fazer essa edição e, até onde eu entendo, eu li um pouquinho assim, a versão em português, me parece que está razoável a tradução. Esse é um livro que eu já li várias vezes e de vez em quando eu releio alguns capítulos, né? Isso é isso. Filme, Um filme que e você... música. Ou estilo musical também pode ser. Olha, filme, a gente está entrando numa época, enfim, a gente até, antes de gravar aqui, a gente estava falando, né? A minha percepção é que a gente está entrando numa época em que o risco de grandes guerras regionais está ficando cada vez mais presente, né? Então, você tem a guerra na Ucrânia, que já vai fazer 2 anos, é uma guerra de larga escala. Você tem a iminência de você ter um grande conflito já, de grandes proporções no Oriente Médio. E você tem também aí o risco também, que pode estourar a qualquer momento no Sudeste Asiático com a questão de Taiwan. Em todos esses conflitos, são conflitos regionais de alta periculosidade, por uma razão muito simples, que são conflitos que automaticamente embutem a participação de grandes potências, não necessariamente envolvidas diretamente, geograficamente situados naquela região, né? Mas que são conflitos que disparam um gatilho, né? Um efeito dominó em que você pode tornar um conflito que inicialmente tem razões regionais num grande conflito regional. E a gente está vendo que, aparentemente, o mundo está indo na direção de, possivelmente, um conjunto simultâneo de conflitos regionais. Tá? Mas o que isso tem a ver com filme, né? O filme de guerra mais autêntico que eu conheço é um filme russo chamado... Existe um DVD aqui lançado no Brasil, o título em português é Vai e Veja. Em russo é Idi Посмотри. Vai e Veja. É um filme do começo da década de 90, se não me engano, final dos anos 80, começo dos anos 90,
Ele foi filmado em preto e branco. E realmente é o único filme que eu conheço que consegue passar o horror, né? O real horror da guerra. Então, eu acho que hoje em dia, infelizmente, esse é um tema. É isso. E música, para finalizar? Mas Pode ser uma banda, eu sou muito conservador, eu gosto muito de Chico Buarque. Tá? Do antigo Chico Buarque, tá? Do Chico Buarque na época da ditadura, entendeu? Elis Regina, Milton Nascimento, enfim, eu sou muito influenciado por aquilo que os meus pais ouviam em casa, né? Sim, sim. Então é basicamente isso. Passamos para as considerações finais, Rafa, depois a gente passa para o Darwin. Só queria te agradecer por ter aceitado o convite. Foi uma verdadeira aula, né, que você deu para a gente de Estados Unidos, política monetária, Brasil, né, e como você passou por esses momentos importantes da história brasileira. Acho que foi muito rico, né, você ter compartilhado com a gente todo esse seu know-how, sua experiência. Então eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite e fica aí, né, para as próximas, para a gente até aprofundar mais os temas que a gente tratou. Muito obrigado, viu, Darwin? Bem, eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigado também por ter aceitado o convite. A gente agora vai para o nosso almoço, né? A gente vai ali num restaurante bom para a gente comer bem, continuar essa conversa. Não é a feijoada do Darwin, mas tudo bem, dá pro Fica gasto. também o convite para uma próxima. As portas sempre estão abertas para parcerias, novas conversas, outros podcasts. Então eu agradeço demais, Darwin, pela aula que a gente teve hoje. Eu que agradeço. E para você que ficou até o final, obrigado. Deixe seu like, sugestões de convidados e espero que tenha gostado do episódio de hoje. Até a próxima.